Boa noite. Nós vamos ver agora mais alguns comentários que eu faço a respeito das análises do Morel Felipe Wilcon, as falhas que ele vê na doutrina, na doutrina kardecista. E ele faz uns comentários muito pertinentes e eu vou mostrar um trecho de um vídeo dele, no qual ele faz esses comentários que eu vou comentar, que eu vou comentar depois. Eu confesso que não sei quais autores ou quais pensadores Kardec tinha em mente quando formulou perguntas acerca do panteísmo. E aqui eu estou partindo do princípio, estou partindo do pressuposto de que foi Kardec quem fez as perguntas, embora nós saibamos que muitas questões que compõem o Livro dos Espíritos já estavam formuladas com comunicações das médiuns adolescentes Julie e Caroline Boudin, além dos cadernos com perguntas e respostas da senhorita Jafé. Hoje, quando se fala em panteísmo, quase sempre a referência é Spinoza. Algumas pessoas que acompanham o meu canal dizem que as minhas ideias são semelhantes às ideias de Spinoza. Alguns pensam que eu esteja influenciado pelas ideias de Spinoza. Eu li a Ética de Spinoza muitos anos atrás e na época a obra não me despertou grande impressão. Hoje eu entendo perfeitamente que para compreender um livro complexo como a Ética é preciso mais que uma simples leitura descompromissada. É preciso prestar muita atenção em cada sentença do livro e voltar muitas vezes às sentenças anteriores para recuperar aquilo que o autor disse e entender o que ele está dizendo. A primeira pergunta referente ao panteísmo é essa, questão número 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Por que não? Por que não? Por que Deus não pode ser ao mesmo tempo efeito e causa? Só porque essa compreensão desafia a nossa mente? O que impede Deus de ser causa e efeito ao mesmo tempo? Não é a própria noção de tempo? Mas a noção de tempo é, na verdade, uma ilusão da mente. A resposta continua: Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Deus existe e não podemos duvidar. Se isso não é um dogma, eu não sei o que é um dogma. Para um livro que tem pretensões de apresentar uma nova ciência, esse definitivamente não é um bom argumento. Ele continua: crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Eu segui essa orientação durante muito tempo. Eu acreditei realmente que nós não podemos ir além. É evidente que não vou descobrir toda a verdade do universo, mas isso não pode me impedir de querer saber e de querer sentir mais. Para mim, particularmente, a vida não vale a pena se nós não formos curiosos de nós mesmos e da verdade que está dentro de nós. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Quando eu era espírita, principalmente nos primórdios da minha crença, eu acreditava realmente que essas respostas eram respostas de espíritos superiores. É assim que o livro se apresenta. Ora, se um espírito superior está me dando um conselho, é porque ele já passou
dessa fase há muito tempo. Assim eu pensava. Hoje eu vejo com clareza que uma resposta como essa é de alguém que sabe menos do que eu. É de alguém que experimentou menos do que eu. É de alguém que não ousou desobedecer o status quo, o estado vigente das coisas. E porque ele não ousou, também não quis que ninguém ousasse. Para completar, ele dá o discurso do orgulho. Sempre que nós ousamos ir além ou questionar, nós estamos sendo orgulhosos. Que seja. Ele diz assim: deixai conseguintemente de lado todos esses sistemas. O suposto espírito diz para deixar de lado os sistemas, mas Kardec está justamente com esse livro fundando um novo sistema. Então, nós vimos aqui há um trecho de um vídeo do Morel Wilcon. O nome completo dele me foge agora. E Morel, deixa eu ver aqui, mostrar mais. Não tem aqui não. Bom, o Morel, ele é um ex-espírita kardecista. Ele se viu, depois de muito tempo vivendo dentro do contexto kardecista, sentiu bom, isso é dedução minha, mas tem base nas palestras, nos vídeos dele. Sentiu aquele toque de incomodidade que dá na pessoa, em qualquer um de nós, quando sente que alguma coisa não está batendo bem. Quando eu digo não está batendo bem, agora falando por mim, não é nesse caso ele contestar, quer dizer, questionar o espiritismo num sentido de dogmático, ou num sentido assim, conforme se costuma processar, nos setores assim, mais assim, críticos dos conceitos espíritas. No caso seria os conceitos dos evangélicos, católicos, quer dizer, espinhosamente, ele falou em Spinoza, eu falei espinhosamente aqui, quer dizer, tem nada a ver. Spinoza é um assim, abrindo um parêntese, ele é um fator muito insignificativo, muito importante. A visão de Spinoza muito de grande alcance para a época dele e até para hoje também. Mas isso é assunto para outra, talvez para outra ocasião. Então nós vamos ver aqui o que acontece. Ele falou aqui nesse vídeo, quer dizer, eu mesmo vou dizer para nós o seguinte. Em outros vídeos, o Morel, ele fala sobre eu vou usando as minhas palavras, essa fixação que o kardecista geralmente, ou creio que na maioria das vezes, tem com relação à reencarnação. E eu vou dizer com toda sinceridade, eu acredito em reencarnação mais do que o Morel acredita atualmente. No entanto, é bastante pertinente essa visão, essas observações que são bastante pertinentes, essas observações que ele faz, e assim me parece. Porque agora, passando para a minha maneira o meu ponto de vista, que é paralelo com o do Morel, o que acontece é que você vê na parte dos espíritas kardecistas uma espécie de um certo fanatismo pela reencarnação. Eu torno a dizer, eu acredito, mais do que o Morel acredita. Eu acho que sim, que é um fenômeno da vida, do ser, ou seja, para não dizer o espírito, que eu não gosto muito de fazer diferenciação entre espírito e matéria, sendo que a espírito e matéria são só formas diferenciadas
do elemento se apresentar. Então, digamos assim, eu posso imaginar quando a pessoa passa dessa para outra, né, que o elemento que a gente chama de espírito se desprende dele, da parte chamada física, como algo, da mesma forma que um gás se desprende de um composto através de um processo químico, mas análogo, né? Mas eu acho muito pertinente as observações, porque realmente nesses livros assim, da linha kardecista, seja do próprio Kardec, de outros, eles fazem me parece para mim, muita forçação de barra, como por exemplo nos que ele acabou, que ele acabou de falar, não, que o vídeo já tem tempo, que nós acabamos de ouvir no vídeo dele, sobre aquela coisa do panteísmo. Então, uma vez eu li, justamente, eu acho que há muito tempo, muito tempo, anos, eu acho que era justamente esse livro que ele mencionou que eu estava lendo. E quando houve quando chegou nesse ponto que ele deu, contestando o panteísmo, no sentido de dizer que não é possível, porque só pode ser assim, Deus tem que estar... não pode ser a própria existência do que existe, ou da criação, digamos assim, né? Eu não faço aqui nenhuma alusão a criacionismo, nem a, como diz, a evolucionismo. Eu só digo assim, não pode ser o próprio elemento, quer dizer, que ele tem que colocar necessariamente, não o Morel, mas as afirmações do livro que contestam o panteísmo de uma forma assim realmente sem base, sem uma base coerente. Por quê? Deus, ele falou aqui, Deus não pode ser a causa e o efeito. E ele fez o Morel fez uma observação muito pertinente mesmo, por que não? Né? Diante dessas circunstâncias todas, eu que sou não um espírita, mas eu sou e eu não chego a ser um umbandista, mas eu acho que sim, eu sou um umbandista, fazendo uma comparação com as religiões assim, tipo o católico não praticante. Seria um umbandista não praticante porque eu não frequento o terreiro, quer dizer, já frequentei. Bom, agora com essa pandemia, ninguém, nessa quarentena que eu espero que acabe o mais rápido possível, não está havendo, né, funcionamentos, né, de um modo geral, não, tanto das coisas assim relativas à vida comercial, quanto a coisas assim de todo quanto é tipo de aproximação e encontro humano, como as religiões também. Então, quer dizer, eu sinto na questão do umbandismo algo que é aquela coisa que não existe nenhuma, não se transmite na Umbanda, por exemplo, ditações, né? Ditações assim, isso é assim, não. Tudo ocorre assim, de uma forma assim que não se pretende, pelo menos assim que eu vejo, não se pretende assim determinar verdades e inverdades. Porque isso tudo que se vê não só no kardecismo, como em diversos setores religiosos, filosóficos, né? Ou seja, é dizer, é assim ou não é assim. A questão é que nós, humanos, o que nos falta é perceber uma coisa. Nós pertencemos a um determinado contexto da vida, que nesse planeta em que nós vivemos, parece que nós somos os mais assim, desenvolvidos em termos de percepção, né? No mundo animal ao qual nós pertencemos, nós não sabemos de outra espécie que tenha o mesmo padrão de percepção e de inteligência ou de cognição que nós, nem acima de nós. Mesmo assim, mesmo no planeta em que nós vivemos, nós não sabemos, pode haver o invisível,
que nós não conhecemos. Daí que no caso, quando o Morel assim, não é que eu discorde dele, que eu acho que ele é muito pertinente e o que ele faz é muito significativo e importante, porque tudo acontece, aparece na época onde chega o momento de aparecer. E às vezes é a hora de esclarecer certas coisas e ele faz parte disso. Não quer dizer que ele esteja totalmente certo, mas o que ele está falando é muito significativo. E se muita coisa se aproveita, eu acho que a maior parte se aproveitaria. Então o que vamos ver no caso, quando você percebe coisas assim, que há um tipo de caminho ou de pensamento que aparentemente é perfeitamente assim razoável, a gente vê muita coisa não razoável ali também. Ver coisas não razoáveis nisso, principalmente nessas questões assim de determinar isto é assim, de qualquer maneira tem que ser assim, é dogma. É como ele falou, se isso não é dogma, eu não sei o que é dogma, certo? Ele disse ali. Apresentei esse trecho do vídeo que o Morel nos fala, que eu achei significativo e condizente com o que eu tenho, com o que eu estou assim manifestando no momento. A questão da nossa existência nos pega muito de surpresa. Nesse exato momento ocorre-me algo muito, muito, muito estranho e desconcertante. Suponhamos que esse efeito pandêmico e quarentena deve ter, com certeza, gerou na atmosfera geral algo muito, muito, muito assim, alterado, alteração extrema. Acontece que eu sinto essa alteração de uma forma muito aguda, sim, aguda, mas uma coisa assim, muito avassaladora. Eu estou entrando nesse tema, nesse assunto, aparentemente nada a ver com o que eu acabei de falar, mas eu digo, tem a ver no sentido que eu estava abordando que questões do elemento do ser. E eu estou deparando agora com uma sensação de desolação tão grande que acho que muita gente sente, mas eu estou sentindo de uma maneira tão avassaladora que parece que eu estou sem chão. Parece que eu estou assim, sentindo um efeito como se... Vamos fazer uma figura de imagem de linguagem, A sensação que eu tenho é que está tudo aqui. A casa onde eu vivo, esse quarto onde é o meu quarto, ali fora, tudo igual aos olhos. Mas uma sensação que parece que a gente foi transportado com tudo que nos envolve para uma espécie de um outro mundo, e é um mundo de uma desolação, e a sensação de você não ter a si mesmo e não ter, vamos supor, você está no mesmo lugar fisicamente, aí que está o que é físico e que também é o que é visível, o que é aparente, mas não é necessariamente de outra substância ou de outra metasubstância do que é o que tu sente, não vê. E muitas vezes, ou quase sempre, não sabe explicar. Explica, dá um jeito de explicar, a outra pessoa que está ouvindo entende mais ou menos, mas é difícil transmitir, é quase impossível. Apesar de que nada é impossível, mas transmitir de forma a ser algo realmente entendido. A sensação de você estar num deserto. Está tudo aqui. As plantas ali, o jardim, está tudo no mesmo lugar. Mas você tem a sensação de estar num deserto. Não é um deserto necessariamente, não é um deserto assim, cáustico, um Saara, não, mas um deserto assim, aquela coisa assim de isolação. Está tudo ali, mas é como se não tivesse. E
Isso eu estou falando que acontece comigo. Com todo mundo acontece alguma coisa nessa circunstância. Mas eu sinto a coisa de forma tão intensa. Intensa e ruim, hein? Inclusive, quando eu adormeço, eu não tenho relax. Eu posso ficar relax pouco antes de adormecer, a duras penas. Só mesmo à noite. Durante o dia, à luz do dia. Eu sempre preferi a noite, mas nessa atual conjuntura, tá terrível. Né? Então, à noite eu pego no sono e eu acordo um tanto sobressaltado, me sentindo assim, como que oprimido pelo estado onírico, assim, como se eu estivesse sendo assim, sugado e sufocado dentro daquele sonho, porque eu teria o sonho, e o sonho está com uma atmosfera parecida com o que nos cerca. Há algo, quer dizer, isso para mim, eu estou sentindo, algo que está por aí que eu não sei, e pode ser que esteja me envolvendo, encostando, os encostos, e à noite eu acordo mal, não mal, assim, não há aquela sensação do relax que geralmente nós temos no meio da noite quando a gente acorda, por exemplo, para urinar. A gente vai urinar, mas a gente está descansado, relax, né? Nem sempre, porque às vezes você está dormindo, mas está dormindo um sono tenso, agitado, mas não. Eu posso até pegar assim na sonolência. Agora, às vezes ali mesmo, pouco tempo, eu acordo assim e sinto que eu estou sendo assim, imprensado. Eu digo isso, gente, de uma forma assim, lamentando e tendo esse pesar. Por que está acontecendo isso? Porque eu não estou entendendo. E aquela sensação de não ver isso sair, isso ir embora. Não é que não vá, mas é muito complicado você ser uma pessoa como eu sou, ter essas tendências a se sentir opresso quando algo altera, sentir intensamente isso. E parece que quando uma coisa que te oprime é visível e você sabe o que é, a tua força, a tua coragem pode trabalhar no sentido de rechaçar. Mas quando é invisível e desconhecido, é algo muito complicado. É algo que eu não tenho outra palavra para definir a não ser complicado. Entendido? Acho que eu já dei meu recado. Ok? Boa noite.